Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e vamos todos bem, né? Logicamente, bens não existe, mas a ideia hoje é fazer o nosso primeiro tutorial aqui do Figma, tá? O Figma é uma ferramenta, para quem ainda não conhece, que está dominando o mercado, vamos dizer assim, ou pelo menos está tomando bastante mercado na área de criação e prototipagem para aplicativos, dashboards, ou seja, ele está concorrendo com Adobe XD, com Sketch e assim por diante. E uma das coisas que me perguntaram recentemente, como fazer tabela no Figma. Nós sabemos que não é uma coisa muito agradável ficar desenhando linha a linha. Então o Figma possui uma gama muito grande de plugins, tanto que se você vier aqui em plugins e colocar browse plugins em community, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, gente. Não é impossível, né? Porque isso é uma coisa que a gente não pode simplesmente falar, é impossível, ok? Mas tem, por exemplo, para isométrico, Humans for Figma e assim por diante, tá? Então, inclusive, é muito simples, eu quero usar esse aqui, simplesmente dou um install, tá? Ele está colocado, vou pegar o isométrico, a mesma coisa, install. E assim por diante, ó, ilustração, gradiente, noise, palettes, faces. E recentemente, como eu falei para vocês, eu estava buscando um plugin de tabela e eu encontrei esse aqui, o Table Generator. Eu vou deixar o link dele para vocês ali na descrição aqui desse vídeo. E lógico, tem sites que falam sobre os melhores 15, os 20 e assim por diante. Vale a pena dar uma olhada, ler. Logicamente não vai sair instalando tudo que você vê pela frente, porque senão você fica meio malucão, né? E aí, como que eu posso estar utilizando esses plugins aqui no Figma? Então deixa eu voltar até ele aqui, né? Deixa eu voltar até o meu Figma aqui, cadê ele? Tá lá em cima, aqui, certo? Que eu tava justamente. E aí, como que eu faço? Bom, então aqui eu tenho aqui um Labs que eu criei para mim poder colocar meus elementos. E aqui eu tenho os meus plugins, ó. Então, por exemplo, aqueles eu já tenho vários aqui, eu tenho até que dar uma limpada um pouquinho mais nele, mas tem bastante, ó. Por exemplo, ó, Humans for Figma, o que ele faz, afinal de contas, ó? Eu simplesmente venho aqui e falo, olha, eu quero uma ilustração desse cara. Só isso, só. Tá lá. Pronto, ó. E assim, ele é um grupo, ele tá 100% editável. Então, isso é o legal, tá? É muito rápido, tem muita gente desenvolvendo. Mas vamos ao que interessa nos de tabela. Eu coloquei dois aqui de tabela que eu acho bem interessantes. Um deles é esse aqui, que é o plugin Table Generator. Por que assim? Opa, não, o Creator primeiro, desculpa. Porque o outro eu tenho algumas coisinhas que são legais, ó. Eu posso pôr aqui, ó, eu tenho aqui uns settings dele, que eu posso definir, ó, as células são requeridas, eu posso definir se eu quero uma célula de cabeçalho, se eu quero uma tabela inteira. E quando eu puxo aqui, ó, eu posso, ó, definir o componente que eu quero. Então ele tem aqui alguns links para isso, ó. Refresh Tables, ó, tá? Então ele vai precisar que eu coloque isso para ser adicionado ali. Tá, ele está dizendo que não tem nenhum componente selecionado, beleza. Mas como que ele funciona? Muito simples. Eu venho aqui em plugins, Creator, Create Table, defino o número de linhas e de colunas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 4 colunas, 6 linhas, por exemplo, tá? Então ele já fez ali para mim. Aqui eu tenho, ó, se eu quero trabalhar esse. E aí depois eu defino qual a largura de cada célula. Bom, vou colocar que cada célula tenha 150, tá? Aí ele pode falar, ó, o alinhamento vai ser pelo topo. Fala, não, eu quero alinhamento pelo meio. Beleza? Dou um Create Table, tá lá. Pronto. Como que eu edito ele? Observe que ele criou aqui, ó, um objeto. Table Row, Table Cell, certo? Cada um deles ele abriu. Então, por exemplo, se eu clicar nessa primeira, eu estou nessa aqui. E eu tenho ali a minha linha de tabela. Então esse aqui é o meu primeiro item. Se eu abrir aqui novamente, ele vai abrir e vou pegando. Eu tenho o content e o texto. Então o texto na realidade está aqui. Posso simplesmente, a ideia é prototipagem. Então eu poderia colocar aqui ID cliente, por exemplo. Tá? Me permite selecionar. Me permite trabalhar aqui a questão do texto, por exemplo, eu não quero essa fonte Inter, vou trabalhar, sei lá, com um Arial, uma fonte mais comum, tá? Então, não vou ficar alongando o vídeo com esse tipo de recurso, beleza? E tá lá.
Aí aqui mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E eu vou preenchendo os dados conforme a minha necessidade. O ruim ou o bom, podemos assim dizer, é que você vai ter que fazer manualmente, você tem um controle de cores. Por exemplo, eu não quero esse cinza aqui, cara. Vem aqui, tá lá a cor de fundo, tá aqui a cor da borda, por exemplo, essas bordinhas eu queria um pouco menor. Eu quero ali um fundo escuro e trocar para um branco. Aí você personaliza como você quer. E tá vendo que ele tem aqui já no próprio plugin um Select Column, Select Row, que eu consigo já fazer a minha seleção rapidamente ali dos meus elementos, tá? O outro, ele tem uma vantagem que é o seguinte, ó, que é justamente aqui, ó, o plugin, que é o Table Generator. Ele é um pouquinho diferente, ele pede colunas e linhas. Para facilitar, eu vou me basear nesse TXT aqui, ó. Então eu criei um TXT aqui, separado por vírgulas, que é como ele entende, que eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. ID do produto, tá produto lá, deixa eu trocar até aqui já. Nome do produto, valor unitário, ID categoria. E eu tenho 6 produtos, mais a linha de cima, são 7 linhas. Eu dou um Ctrl C, lembrando, a ideia aqui é teste, né? Então, eu falei que eu tenho 7 linhas, por isso que ele tem rows, por 4 colunas. Qual a altura da linha, qual a altura, largura e altura? Bom, eu vou querer que cada linha tenha 250, vou fazer ela um pouco maior, com 50 aqui. Tamanho da fonte, 14, e line height é o espaçamento. Cell padding é o espaçamento entre as células, eu vou colocar 2. O alinhamento, ó, left, right, left, right, left, right. Cara, eu não quero left, right, tá? Eu tenho como trocar isso aqui, porque ele colocou isso para todas elas. Tá? Sim, eu tenho como trocar. Eu poderia colocar aqui, ó, center, 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 center. Não vou mexer nisso agora, tá? Mas eu vou trocar o primeiro aqui, ó, só pra gente ver, tá? Center. E o segundo, center. Pronto. Beleza? Aqui eu não escolhi muito tempo de fonte. E aqui eu colo meus dados. Tem que ser por vírgula. Já testei com ponto e vírgula, já testei com tabulação e não deu certo. Qual o raio da borda? Eu vou colocar um para ela ficar fininho. Create. Tá lá, ó. Pronto. Tá aqui colocados os meus produtos. Ele já cria um frame automático, tá vendo? Ó? Só vou puxar ele aqui mais para baixo. Ctrl, rolagem do mouse para diminuir um pouco. Então você viu que ele é um pouquinho, barra de espaço para puxar para cá, até para a gente ter um padrão de comparação rápido aqui. Mas vocês estão vendo que ele já colocou para mim do jeito que eu queria, ó. Os ID produtos, só que ele colocou o center só na... E esses últimos eu não coloquei, então ele acabou ignorando. Eu precisaria pegar e forçar eles a ter sido center lá também, tá? Então, mas eles falam, mas onde que está o texto aqui? Mesma coisa, ó, frame, ID produto, ó, selecionei o texto. Então aqui também eu posso configurar ele como que ele tá, ó. Tá vendo, ó? Ah, ele tem 18, ele tem 14, ele está no centro aqui. Aqui eu também forcei para ele alinhar o meio, tá? Mas ele não veio por causa que eu poderia também chamar os dois aqui, né? Que é esse frame, ó. Por aqui seleciono os dois. E aqui o constraint dele tá justamente, ó, puxando para cá. Mas nada me impede que eu faça isso por aqui também, né? Alinhar, alinhar, pronto. E aí eu replico isso para os demais. Então nada impede de eu continuar fazendo isso e colocando tabelas. Ajuda muito do que ficar fazendo linha por linha, retângulo por retângulo no braço, como acontece bastante. E assim, não são só esses, tá? Opa, acabei saindo do Figma, deixa eu voltar aqui nele. Gente, só um pouquinho, tá? Aí, se eu vier aqui, como eu falei, plugins, browse plugins in community, só de eu digitar, olha, ó, table, gente, vai aparecer muita coisa, tá? Então esse aqui, por exemplo, ó, table of contents é outra situação, isso tá até em mandarim ali, ó, o creator, aí eu tenho aqui, ó, para fazer justamente sumário, ó, tabletops, table of contents, catálogos e assim por diante, tá? Então eu tenho bastante coisa aqui que eu posso estar utilizando para criar aqui os meus elementos dentro do Figma. Tem, ó, Simple Table Generator, eu não conheço, só vou clicar nele para a gente dar uma olhada. Só para finalizar aqui nossa aula, ó. Também, ó, cola o teu texto, largura, altura. Ó, esse aqui é bem bacaninha. Eu vou instalar ele aqui, mas já vou adiantando. Eu não testei ele, tá, gente? Eu vou testar ele agora com vocês.
Ó, legal, eu posso puxar até um CSV aqui nele, será? Não, acho que não, acho que isso aqui é só a tag mesmo. Tá, beleza, e agora? Vamos testar ele? Vamos aqui pro Labs, vou clicar fora. Olha só como é rápido, já está aqui, Simple Table Generator. Ó, largura da minha tabela 600, deve ser, aqui está 24, vou por 14. Cor da fonte, a fonte que eu quero, espaçamento, line height. Você quer incluir a primeira linha como cabeçalho. E eu vou colar aquele texto aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olha, ele diz que a data, o que está colado está errado, tá? Então não pode ser assim, ó. Check data in your paste e tal. Então assim, o que eu vou fazer? Só para mim testar aqui rapidamente, eu vou deixar só a primeira e a segunda linha. E eu vou trocar por pontos e vírgulas, vamos ver. Tá melhor, vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl A aqui. Vamos lá para o bloco de notas e vamos trocar aqui, ó, editar, substituir tudo que é vírgula por ponto e vírgula. Bom, ok, vamos ver se ele vai entender agora. Se não for isso, depois eu faço uns testes e complemento lá na descrição. Generate, não é ponto e vírgula, tá? Então eu não sei qual é o... Ó, check your data, pasting something is wrong. Então ele está me dizendo que não pode ser assim. Deixa eu ver se na descrição lá do plugin ele falava alguma coisa. Não, acho que nem aqui ele não está trazendo. Então assim, eu não sei qual é, como eu falei, eu estava testando ele aqui com vocês agora. Eu vou fazer mais um teste só então. Vou deixar só esses dois. Ó, vou pôr lá produto, tab. Não é tab aqui não. Ele não entendeu. Vamos dar só um aqui. Ele está me dizendo que eu copia sua tabela e joga ela aqui, tá? Eu vou fazer um teste depois e eu complemento isso então. Generate table, preenche esse campo. Ele precisa de alguma coisa. Teste somente. Não funcionou, não vou alongar muito isso, tá? Ou melhor, vou dar uma pausa aqui e já volto com a resposta. Olá pessoal, voltando aqui então, fiz alguns testes, até desculpa mas assim que eu falo, tá sendo bem ao vivo aqui mesmo, né? E eu percebi uma coisa, eu peguei aqui, ó, tanto de uma planilha, vou aumentar aqui um pouco o espaço, tá? E ele tem algumas limitações que eu achei um pouco complexa, mas como o objetivo aqui era mostrar para vocês, então eu vou trazer. Então vamos lá, particularmente eu não usaria ele não, tá? Então tô aqui, ó, eu coloco aqui, eu vou dar um colar nele. Tá vendo que ele separou para mim por tabulação? Eu vou jogar esse valor um pouco maior, vou jogar 1200. Vou pôr uma fonte 12, tá? Aqui eu vou pôr 50 e vou dar um generate. Olha o que ele fez. Ele meio que se perdeu aqui, ó. Tá vendo? Ele não conseguiu entender muito aquilo que eu queria. Eu achei um pouco ruim isso, tá? Então, aí eu comecei a fazer teste. Não, por que ele está fazendo isso? Então eu tirei, falei, eu vou pegar só esses dois, que eu acho que pode ser que até, vamos supor, não quero o ID, não me interessa, por alguma razão, tá? Vou dar um Ctrl C aqui novamente, e vou voltar aqui no Figma, vou tirar aquilo ali, e vou colar. Vou manter a mesma estrutura que eu tinha antes, tá? E vou dar um Generate. Aí ele conseguiu fazer para mim, ó. Mas olha só, ele trouxe o ID vendedor e o nome vendedor aqui embaixo. Sendo que em nenhum momento eu pedi essa última informação, eu pedi essa aqui. Então parece que ele se perde um pouco, tá? Beleza, então até aí tudo bem, vou dar um delete aqui. Vou entrar aqui nele novamente, ó. Simple Generator. Tá, vou dar um colar ali, ó, com aquelas informações que eu tinha, tá? E vou dar um Generate. Olha só como ele se perdeu inteiro aqui agora, certo? Vou novamente, vou selecionar tudo aqui antes, vou colar de volta. E ó, parece que ele demora para entender as informações que ele fica lá. E outra coisa, a tabela não fica tão legal, porque ele separa só uma linha aqui, ó, ele não fez um retângulo e assim por diante. Então, é um plugin que eu vi que eu tenho alguns bugs, eu vou até desinstalar ele depois.
Não contente, eu falei, cara, será que era porque lá era uma planilha? E eu resolvi pegar aqui do Google Sheets mesmo. Então, abri aqui uma Google Sheets, Ctrl C, tá vendo? Ó, tá pontilhado. Vou entrar aqui, vou dar um plugin, ó, Simple Table, e vou colar. Tá vendo? Tá tudo separadinho. Vamos pôr um tamanho um pouco maior, uns 800. Vou pôr uma fonte menor, tipo 14. E ó, ele trouxe 2 produtos, certo? Quando eu coloquei 3, ele se perdeu um pouco. Então, e assim, ele põe bem espaçado. É para uma coisa assim, tipo, olha, eu quero fazer esse tipo de situação. Ele é legal. Fora isso, caia naquelas outras mesmo. Beleza, gente? Desculpa por essa última parte um pouco mais complexa, tá? Eu vou deixar isso anotado também para quem quiser. Eu vou deixar bem planilhado ali. Mas por este vídeo é isto. Obrigado e até a próxima.